Eu vi o New York Knicks ser campeão da NBA. Ou seja, o Knicks já começou a sua história sofredora, gente. Assim, vem de anos, cara. Jerry West contou depois que quando viu a reação da torcida, sentiu que o Lakers tinha perdido o jogo antes mesmo de começar. E o prêmio era Patrick Ewing. Fala, Baler! Se você não me conhece, meu nome é Bruna e eu trago um mundinho do basquete, da NBA e esportes de um jeito bem facinho de entender. Então, se você gosta de acompanhar esporte de uma maneira mais leve, já chega no like, se inscreve, vai! Até porque essa semana eu tô começando um projeto muito legal nesse canal, até o retorno da NBA no dia 20 de outubro, vai ter aqui uma semana especial de cada franquia da NBA, para você que já tem uma franquia do coração saber um pouquinho mais, uma curiosidade do seu time que talvez você não saiba, ou para você que está escolhendo ainda um time, saber da história de todos e ver qual você se identifica mais. E essa semana, é óbvio, estou começando com os campeões New York Knicks, com este vídeo completo, com toda a história do Knicks, e mais um que ainda vai sair essa semana com a biografia do Jalen Brunson. Mas sem mais delongas, bora lá, porque antes do Jalen Brunson devolver ao Knicks o topo da NBA, essa franquia precisou sobreviver a 3 finais perdidas em sequência, construir um dos times mais inteligentes da história, perder decisões de maneira quase que inacreditáveis, atravessar Michael Jordan, Red Miller, Hakeem Olajuwon, décadas de escolhas duvidosas e uma quantidade de sofrimento que só um torcedor do Knicks consegue explicar. E talvez essa seja a parte mais interessante e bonita do Knicks. A história dele tá super ligada com a NBA, porque eles estavam lá quando a NBA começou, é isso mesmo. O time venceu o primeiro jogo da história da liga. Depois venceu 2 campeonatos, passou mais de meio século sem ganhar outro e quando finalmente voltou não ganhou só a NBA não, viu? Ganhou também a NBA Cup e se tornou o primeiro time a conquistar os 2 troféus na mesma temporada. Então hoje você vai saber a história completa do New York Knicks, do nascimento em 1946 ao time de Willis Reed, de Patrick Ewing, Carmelo Anthony até a era Jalen Brunson, dos 53 anos de espera até a terceira estrela. Porque o Knicks não representa apenas Nova York não. De muitas maneiras, a história do Knicks e da NBA é uma só. Mas, para entender tudo isso, a gente tem que voltar lá atrás no ano de 1933. Ned Irish era um jornalista esportivo que tinha sido enviado para cobrir uma partida de basquete universitário em Manhattan. O ginásio estava tão lotado que ele não conseguia entrar pela porta. Segundo a história, que é claro, virou lenda, né? Irish tentou entrar por uma janela e rasgou a própria calça. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas naquele momento ele percebeu uma coisa importante. Havia muito mais gente interessada em basquete do que os pequenos ginásios conseguiam receber. No ano seguinte, ele começou a organizar rodadas duplas universitárias no Madison Square Garden, e aquilo virou um sucesso. Mas vale fazer um parênteses aqui. Quando eu falo Madison Square Garden, é assim, sabor Madison Square. Porque aquilo ali era quase que o iPhone 1, tá? O Madison Square Garden, não tô falando daquele único prédio imutável em cima da Penn Station que foi inaugurado em 1968, porque essa é a 4ª versão. Eu tô falando da versão número 1, porque a ideia de transformar basquete em grande entretenimento na cidade já existia muito antes, mas o estádio físico em si passou por várias reformulações. Mas o Ned entendeu, antes de muita gente, que basquete não precisava ser apenas um jogo. Ele podia ser um grande espetáculo urbano. E em 1946, os proprietários de grandes arenas dos Estados Unidos se juntaram para criar a Basketball Association of America, a BAA. A ideia era simples, usar arenas que ficavam vazias em várias noites para criar uma liga profissional capaz de atrair o público das grandes cidades. O Ned representava Nova York e ajudou a fundar uma das franquias originais, o New York Knickerbockers. O nome vinha dos antigos colonos holandeses de Nova York e de uma imagem tradicional da cidade, o Knickerbockers, aquelas calças curtas presas abaixo do joelho. O termo tinha sido popularizado no início do século XIX pelo escritor Washington Irving e acabou virando uma espécie de apelido para os nova-iorquinos. E no dia 1º de novembro de 1946, o Knicks viajou até Toronto para enfrentar o Toronto Huskies. A BAA, ou BAA, enfim, ainda não era chamada de NBA. Não existia linha de 3, não existia relógio de 24 segundos e muita gente nem acreditava que aquela liga ia sobreviver.
Mas diante de 7.090 pessoas no Maple Leaf Garden, Nova York venceu por 68-66. Ossie Shadman marcou a primeira cesta daquela partida e por isso é reconhecido como o autor dos primeiros pontos da história da BAA, a liga que 3 anos depois se tornaria a NBA. Ou seja, o primeiro placar da história da NBA começou com uma cesta do Knicks. E entre todas as equipes que disputaram aquela primeira temporada, apenas o Knicks e o Celtics continuam até hoje na mesma cidade e usando o mesmo nome. E nos primeiros anos, o Knicks se estabeleceu como uma equipe competitiva. O time chegou aos playoffs em cada uma das 10 primeiras temporadas da liga. Sob o comando do técnico Joey Lapchick, Nova York reuniu nomes importantes como Dick Maguire, Harry Galantin e Nathaniel Clifton. Nathaniel, inclusive, foi um dos primeiros jogadores negros a atuar na NBA e o primeiro a assinar um contrato com uma equipe da liga. E no início dos anos 50, o Knicks chegou muito perto de conquistar o seu primeiro título, não uma vez, mas 3 vezes seguidas. Em 1951, Nova York chegou nas finais contra o Rochester Royals e perdeu os 3 primeiros jogos. Venceu os 3 seguintes e forçou o primeiro jogo 7 da história da NBA. O Knicks chegou a liderar perto do fim, mas perdeu por 79-75. Em 1952, voltou às finais e perdeu em 7 jogos para o Minneapolis Lakers de George Mikan. Em 1973, enfrentou o Lakers novamente e perdeu em 5. 3 finais consecutivas e 3 derrotas. Foi o primeiro grande ciclo de quase da história do Knicks. Ou seja, o Knicks já começou a sua história sofredora, gente. Assim, vem de anos, cara. E depois dele, a franquia passou boa parte dos anos 50 e 60 procurando uma identidade. A mudança começou quando o Knicks encontrou um técnico que já conhecia a organização por dentro, Red Rodman. Rodman tinha sido jogador do Rochester Royals justamente no time que derrotou o Nova York Knicks em 1951. Anos depois, ele chegou ao Knicks como assistente e assumiu como treinador principal em 1967. Foi ali que Nova York parou de tentar montar apenas um grupo de bons jogadores e começou a construir um time. O Knicks, no fim dos anos 60, não tinha um único herói que carregava todo mundo. Tá bom, ok, tinha o Willis Reed, um pivô de 2,6 metros que jogava muito mais ainda do que sua própria altura. Mas tinha o Walt Frazier, o armador conhecido como Clyde, elegante fora da quadra e gelado dentro dela. Tinha também David DeBusschere, Bill Bradley, Dick Barnett e Casey Russell. E tinha uma filosofia principal: a bola deveria encontrar o melhor arremesso, não necessariamente o jogador mais famoso. Defesa, passe, leitura e sacrifício. O Knicks de Red Rodman jogava como se 5 pessoas compartilhassem o mesmo cérebro. Na temporada de 69-70, o time venceu 70 partidas, um recorde da franquia que permanece como a melhor marca de temporada regular do Knicks. Willis Reed foi MVP da temporada, Walt Frazier foi um dos melhores defensores e armadores da liga, e o Reed, Frazier e DeBusschere foram All-Stars. Nos playoffs, Nova York eliminou o Baltimore Bullets em 7 jogos e depois passou pelo Milwaukee Bucks de um jovem Lew Alcindor, que anos depois seria conhecido como Kareem Abdul-Jabbar. Nas finais, do outro lado, estavam Los Angeles Lakers, Wilt Chamberlain, Jerry West e Elgin Baylor. 2 das maiores cidades dos Estados Unidos, 2 equipes cheias de lendas e uma série que mudaria para sempre a imagem da NBA. A final de 1970 chegou empatada ao jogo 5 e naquela partida Willis Reed sofreu uma lesão muscular grave na coxa. Mesmo sem seu capitão, o Knicks venceu o 5º jogo, mas Reed conseguiu jogar o 6º e o Lakers empatou a série. Tudo seria decidido no jogo 7 no Madison Square Garden. Durante o aquecimento, os jogadores do Lakers estavam em quadra, o Knicks também, mas ninguém sabia se Willis Reed conseguiria jogar. Então ele apareceu no túnel, mancando. O Garden explodiu. Jerry West contou depois que quando viu a reação da torcida, sentiu que o Lakers tinha perdido o jogo antes mesmo de começar. E, spoiler atrasado, ele estava certo. Reed acertou os 2 primeiros arremessos do Knicks. Foram os únicos 4 pontos dele naquela noite.
mas o que ele entregou não cabia em estatística. Ele deu ao time a certeza de que aquela partida não seria perdida. E enquanto o mundo se lembraria da entrada de Willis Reed, Walt Frazier fez uma das maiores atuações da história de um jogo 7. 36 pontos, 19 assistências, 7 rebotes e 5 roubos de bola. O Knicks venceu o Lakers por 113-99 e conquistou o primeiro título da sua história. Willis Reed se tornou naquele mesmo ano o primeiro jogador a ser eleito MVP do All-Star Game, da temporada regular e das finais. Mas o título de 1970 foi maior do que qualquer prêmio individual. Ele eternizou uma ideia de basquete. Um time poderia ser ao mesmo tempo inteligente, elegante, físico, coletivo e agora vencedor. Depois do primeiro campeonato, o Knicks continuou entre os melhores times da liga. Em 1971, caiu para o Baltimore Bullets na final do leste. Em 1972, voltou às finais, mas perdeu para o Lakers. Neste período, a franquia adicionou mais uma estrela, Earl Monroe. Earl era criatividade pura, dribles, giros, improvisos e uma forma de jogar que parecia saída das quadras de rua de Nova York. E existe uma ironia maravilhosa nessa contratação. Antes de chegar ao Knicks, Monroe era justamente a estrela do Baltimore Bullets, um dos adversários mais frequentes de Nova York nos playoffs. O homem que ajudava a destruir o Knicks virou uma peça que completaria o próximo time campeão. Quando ele chegou, muita gente se perguntou se dois armadores que precisavam tanto da bola conseguiriam jogar junto, que é o Frazier e o Monroe. Mas eles responderam abrindo mão do protagonismo quando fosse necessário. Em 1972-73, os Knicks venceram 57 jogos. Frazier liderava o time, mas o elenco era profundo. Reed, DeBusschere, Bradley e Monroe davam a Nova York várias formas de vencer. Nos playoffs, o Knicks eliminou o Baltimore Bullets em 5 partidas. Depois, enfrentou o Boston Celtics, que tinha vencido 68 jogos na temporada. E em uma final do leste decidida no jogo 7 em Boston, Nova York venceu. Nas finais, encontrou o Lakers pelo 3º ano seguido. Los Angeles ganhou o primeiro jogo. Knicks respondeu vencendo 4 partidas consecutivas. 4 dos 5 jogos foram decididos por 5 pontos ou menos. Era uma série super apertada, física e tensa, mas Nova York teve mais equilíbrio. No jogo 5, em Los Angeles, o Knicks venceu por 102-93 e conquistou seu segundo campeonato. Willis Reed foi novamente MVP das finais. E aquele núcleo entrou para a história como a imagem definitiva do basquete do Knicks. Defesa, inteligência e personalidade. Mas o que ninguém esperava é que a próxima espera duraria 53 anos. Mas, voltando, o corpo de Willis na temporada seguinte não suportava a mesma carga. Depois do título de 73, ele disputou apenas 19 partidas de temporada regular antes de se aposentar. DeBusschere também encerrou sua carreira e Frazier acabou sendo trocado para o Cleveland em 1977. Então a geração campeã foi desaparecendo. O Knicks ainda tinha peso, o Madison Square Garden e a maior cidade do país e talvez a torcida mais apaixonada. Mas por anos faltou um time à altura desse palco. A esperança voltou no início dos anos 80 com Bernard King. King era um pontuador devastador. Nos playoffs de 1984, marcou mais de 40 pontos em 4 dos 5 jogos de série contra o Detroit e conduziu o Knicks até uma batalha de 7 partidas contra o Boston Celtics. Na temporada seguinte, ele liderou a NBA com 32,9 pontos por jogo. No Natal de 84, marcou 60 pontos contra o New Jersey Nets, recorde da franquia naquela época. Mas, em março de 1985, Bernard King rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Na medicina esportiva daquela época, uma lesão como aquela podia encerrar uma carreira. E quando o Knicks perdeu sua estrela, terminou a temporada com uma das piores campanhas da liga. Só que aquela queda levou a franquia para a primeira loteria do draft da história da NBA. E o prêmio era Patrick Ewing. Patrick chegou a Nova York em 1985 como a primeira escolha do draft e com a promessa de devolver o Knicks ao topo. Ele foi eleito calouro do ano e rapidamente se tornou o rosto da franquia. Durante 15 temporadas em Nova York, Ewing virou o maior pontuador, reboteiro, bloqueador e líder em roubos de bola da franquia. Mas, infelizmente, a era Ewing aconteceu no leste mais cruel da história da NBA, porque primeiro vieram o Bad Boys Pistons de Detroit.
e depois Michael Jordan e o Chicago Bulls. E quando Jordan saiu temporariamente da NBA, o Knicks finalmente encontraram ali uma abertura. E sob o comando de Pat Riley, Nova York se transformou em um dos times mais físicos, agressivos e sufocantes. Ewing, Charles Oakley, John Starks e Anthony Mason jogavam como se toda posse fosse uma briga pela sobrevivência. E na temporada de 1992-93, o Knicks venceu 60 jogos e terminou com a melhor campanha do leste. Abriu 2-0 contra o Chicago na final de conferência, mas o Bulls venceu os 4 jogos seguintes. No jogo 5, Charles Smith teve várias tentativas perto da cesta, bloqueadas nos segundos finais. Era mais uma ferida para uma franquia que parecia sempre chegar perto. No ano seguinte, os Knicks chegaram juntos de novo. Eliminou o New Jersey Nets, venceu uma série brutal de 7 jogos contra o Chicago Bulls e derrotou o Indiana Pacers do Red Miller no jogo 7 da final do leste, com Ewing registrando 24 pontos e 22 rebotes. Pela primeira vez desde 1973, os Knicks estavam nas finais. O adversário era o Houston Rockets, de Hakeem Olajuwon. Realmente, gente, não teve vida fácil pro Knicks, cara. Ewing e Olajuwon já tinham se enfrentado na final universitária de 1984. 10 anos depois, disputavam o maior título do basquete. A série foi exatamente o que se esperava: física, defensiva e apertada. Depois de 5 jogos, os Knicks lideravam por 3-2. Nova York estava a uma vitória de ser campeão. No fim do jogo 6, John Starks teve a bola para vencer a partida e conquistar o título. Ele arremessou de 3. Hakeem Olajuwon desviou a bola com a ponta dos dedos e o Houston venceu por 86-84. No jogo 7, Starks viveu a pior noite e o pior momento. Acertou apenas 2 de 18 arremessos e errou todas as 11 tentativas de 3. E o Rockets venceram por 90-84. O Knicks estava a uma sexta do campeonato e voltou para casa sem o troféu. Os anos 90 ainda reservariam outra rivalidade inesquecível: Knicks contra Pacers. Red Miller adorava o palco do Madison Square Garden e parecia ainda melhor quando era vaiado. Em 1995, ele marcou 8 pontos nos últimos 18,7 segundos e transformou uma vitória praticamente certa do Knicks em uma derrota traumática. As séries contra a Indiana tinham provocação, contato, Spike Lee na primeira fila e uma sensação de que qualquer partida poderia terminar com uma confusão. E em 1999, no meio de uma temporada encurtada por lockout, o Knicks terminou apenas em 8º no leste. Na primeira rodada, enfrentou o Miami Heat, liderado pelo antigo treinador Pat Riley. No jogo 5 decisivo, Alan Houston acertou um arremesso que bateu no aro, subiu e caiu dentro da cesta com menos de 1 segundo restante. O 8º colocado eliminou o primeiro. Depois, o Knicks varreu Atlanta e enfrentou Indiana na final do leste. Larry Johnson converteu uma das jogadas de 4 pontos mais famosas da história dos playoffs. E mesmo sem Patrick Ewing, que rompeu o tendão de Aquiles durante a campanha, Nova York eliminou o Pacers e se tornou o primeiro 8º colocado a chegar nas finais da NBA. Era a corrida milagrosa. Mas o San Antonio Spurs de Tim Duncan e David Robinson venceu a final em 5 jogos. Jogo 5, decidido por 1 ponto no Madison Square Garden, seria a última partida de finais disputada no Garden pelos próximos 27 anos seguintes. Patrick Ewing foi trocado em 2000 e a partir dali o Knicks entrou no período mais confuso da sua história. Trocas de técnicos, contratos caros, elenco que não combinava com as decisões tomadas com pressa. Entre 2001 e 2020, o Knicks chegou aos playoffs apenas 5 vezes e venceu uma única série. O período de Isaiah Thomas como presidente e depois treinador ficou marcado por negociações questionáveis e por uma equipe afundada na classificação. Em 2006, uma briga generalizada contra o Denver Nuggets no Madison Square Garden virou a imagem perfeita de uma franquia que tinha perdido o controle. O Garden continuava lotado, celebridades continuavam sentadas na primeira fila, jogadores e adversários continuavam fazendo boas atuações em Nova York. Mas o time da casa raramente oferecia ao público algo à altura daquele palco. E em fevereiro de 2011, o Knicks fez uma grande troca para trazer Carmelo Anthony, nascido no Brooklyn, de volta para Nova York.
E ao lado de Amar Stoudemire, Melo devolveu relevância à franquia. Na temporada de 2012-2013, o Knicks venceu 54 partidas, conquistou a divisão do Atlântico e ganhou uma série de playoffs pela primeira vez desde 2000. Carmelo foi cestinha da NBA com 28,7 pontos por jogo e terminou em terceiro na votação para MVP. Em janeiro de 2014, marcou 62 pontos contra o Charlotte, estabelecendo o recorde do Knicks do Madison Square Garden atual. Mas a janela era curta. Amar sofreu com lesões, o elenco envelheceu e o Knicks não conseguiu transformar o brilho do Carmelo em uma disputa real pelo título. Quando ele foi trocado para o Oklahoma em 2017, o time estava novamente procurando um caminho. Kristaps Porzingis trouxe esperança por algum tempo, mas também saiu. E em 2018 e 2019, o Knicks venceu apenas 17 jogos, a pior campanha da história da franquia. E mesmo assim, não recebeu a primeira escolha do draft, nem isso. Kevin Durant e Kyrie Irving, dois nomes ligados a Nova York, durante meses escolheram o Brooklyn Nets. Parecia que nem o tamanho da cidade era suficiente para salvar o Knicks. E em 2020, Leon Rose assumiu o comando do basquete do Knicks e contratou Tom Thibodeau. Na temporada seguinte, Julius Randle foi eleito o jogador que mais evoluiu na NBA e conduziu o time de volta aos playoffs. O Knicks perdeu para Atlanta na primeira rodada, mas alguma coisa já estava mudando ali. O time voltava a ter defesa, disciplina, uma identidade reconhecível. Em 2022, Nova York contratou Jalen Brunson por 4 anos e 104 milhões de dólares. Muita gente achou caro. Muita gente achou que ele era apenas um bom coadjuvante que tinha se beneficiado ao jogar do lado do Luka Doncic em Dallas. Mas Brunson não chegou a Nova York tentando parecer uma superestrela. Ele chegou fazendo a escolha certa, controlando o ritmo e melhorando um pouco a cada temporada. Em seu primeiro ano, levou o Knicks à segunda rodada. No segundo, virou All-Star e terminou em quinto na votação para MVP e produziu 4 jogos consecutivos de mais de 40 pontos nos playoffs. Em 2024, foi nomeado o 36º capitão da história do Knicks, o primeiro da equipe em 6 anos. Era impossível não enxergar o paralelo com o Liz Reed, outro capitão que não precisava ser o maior jogador da quadra para parecer o maior líder. O time só parou porque praticamente desmontou fisicamente contra o Indiana. Julius Randle, Mitchell Robinson, Bojan Bogdanovic e OJ estavam fora ou muito limitados. Josh Hart jogou lesionado e Brunson fraturou a mão no jogo 7. E mesmo com aquela derrota, o Knicks parecia mais perto do que em qualquer outro momento das últimas décadas. Então, a direção decidiu acelerar. Em 2024, o Knicks pagou um pacote enorme de escolhas ao Brooklyn Nets para contratar a Mikal Bridges. E o Bridges se juntava a Jalen Brunson e Josh Hart, seus antigos companheiros de Vila Nova. Os 3 tinham sido campeões universitários e agora tentariam fazer a mesma coisa, só que na NBA. O grupo ganhou o apelido de Nova Knicks. Pouco depois, New York fez outra troca gigantesca. Enviou Julius Randle e Donte DiVincenzo para Minnesota e recebeu Karl Anthony Towns. Com Brunson, Bridges, Hart, OG, Towns, o Knicks finalmente tinha criação, defesa, tamanho, arremesso e profundidade suficiente para se imaginar em algo maior. E na temporada de 24-25, o time eliminou Detroit e o campeão Boston Celtics, chegando à final do leste pela primeira vez em 25 anos. Mas caiu novamente para o Indiana. E então a diretoria tomou uma decisão brutal. Demitiu Tom Thibodeau, mesmo depois da melhor campanha de playoffs da franquia em um quarto de século. Mike Brown assumiu com uma missão simples de dizer e quase que impossível de cumprir: transformar esse bom time em um time campeão. A primeira prova de que aquele grupo estava pronto apareceu em dezembro de 2025. O Knicks avançou invicto na fase de grupos da Copa NBA e chegou à decisão em Las Vegas contra o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Nova York venceu por 124-113. OG liderou com 28 pontos, Brunson teve 25 pontos e 8 assistências, Mitchell Robinson dominou os rebotes ofensivos. Era o primeiro título da Copa NBA da história do Knicks.
Para uma franquia que não levantava um troféu havia mais de meio século, aquilo não era apenas uma competição de dezembro, era a primeira confirmação concreta de que o time sabia vencer uma partida valendo o campeonato. O Knicks não imaginava que o adversário daquela noite voltaria alguns meses depois. Nos playoffs de 2026, o Knicks começou levando um susto. Ficou perdendo por 2-1 para o Atlanta Hawks na primeira rodada. Então venceu o jogo 4 e não perdeu mais durante 46 dias. Foram 2 vitórias para fechar a série contra o Atlanta. Uma varrida sobre o Philadelphia 76ers, outra varrida sobre o Cleveland Cavaliers na final do leste. Quando chegou às finais contra o San Antonio Spurs, o Knicks carregava uma sequência de 11 vitórias consecutivas. E a série foi uma prévia perfeita de tudo que aquele time tinha se tornado. No jogo 1, Nova York voltou de uma desvantagem de 14 pontos no terceiro quarto e venceu fora de casa por 105-95. No jogo 2, virou outra desvantagem de 2 dígitos e ganhou por apenas 1 ponto, 105-104. O Knicks abriu 2-0 contra o San Antonio. No jogo 3, os Spurs venceram no Madison Square Garden e interrompeu uma sequência de 13 vitórias do Knicks, a segunda maior de uma única pós-temporada da história da NBA. E então veio o jogo 4. No intervalo do jogo 4, o placar mostrava 76-49 para o Spurs. 27 pontos de diferença. A vantagem chegou até 29. Desde a criação do relógio de 24 segundos, nenhum time que chegou ao intervalo de uma partida de playoffs perdendo pelo menos 27 pontos tinha vencido. Todo mundo achava que o jogo era do Spurs. O histórico era de 0 vitórias e 58 derrotas. Mas o Knicks dessa temporada parecia não reconhecer quando uma partida deveria estar perdida. Brunson e OG lideraram a reação. Nova York segurou San Antonio a apenas 30 pontos no segundo tempo. E com poucos segundos restantes, o Knicks ainda estava atrás. Brunson atacou, a bola não caiu e OG apareceu para completar no aro com 1,2 segundos no relógio. Knicks 107, Spurs 106. O que a gente pode falar, né, gente? O Knicks é um time que, para cardíaco, você tem que ter um coração para torcer. Foi a maior virada já registrada em uma partida de finais da NBA. O lance ficou conhecido como a mão de OG, uma brincadeira com a mão de Deus de Diego Maradona. Depois de 53 anos esperando um novo título, o Knicks estava a apenas uma vitória de conquistar. E Knicks in 5. O jogo 5 voltou para San Antonio. Os Spurs abriram 16 pontos de vantagem. O Knicks tinha ficado atrás por pelo menos 10 pontos em todas as partidas daquela final. Mas no último período, Jalen Brunson decidiu que a espera terminaria naquela noite. Ele marcou 13 pontos consecutivos para Nova York no quarto período. Terminou com 45, a maior pontuação de um jogador do Knicks em uma partida das finais. O Knicks venceu por 94-90 e fechou uma série de 4-1. Brunson foi eleito MVP das finais por unanimidade. Nova York terminou os playoffs com 16 vitórias e apenas 3 derrotas. Teve a maior diferença de pontos de uma pós-temporada na história da NBA, mais de 283. Venceu 9 jogos consecutivos fora de casa, outro recorde dos playoffs, e se tornou o primeiro time a ganhar a Copa NBA e o campeonato da NBA na mesma temporada. O maior double da história da liga. O título de 1970 tinha Willis Reed saindo do túnel, Walt Frazier dominando o jogo 7. O de 1973 tinha o equilíbrio de uma equipe que dominava todos os detalhes. E o de 2026 tinha Jalen Brunson e um time que simplesmente se recusava a aceitar que a partida estava perdida. 3 títulos, 3 equipes diferentes, mas uma mesma personalidade. E é por isso que esse título de 2026 representa muito mais para os jogadores e os torcedores do Knicks. Eles representam Wolsey Chapman marcando a primeira cesta da história da liga, as 3 finais perdidas nos anos 50, Willis Reed atravessando o túnel lesionado, os 36 pontos e 19 assistências de Walt Frazier, o segundo título de 1973, Bernard King jogando no limite do impossível, Patrick Ewing enfrentando uma era inteira de gigantes, John Starks chegando a um arremesso do campeonato, Allen Houston eliminando o Miami,
o milagre do 8º colocado em 1999. Os anos em que o Garden continuou cheio mesmo quando quase nada dentro da quadra fazia sentido. Carmelo Anthony marcando 62 pontos em casa e o campeonato que ele merecia muito, mas não ganhou. Julius Randle devolvendo o time aos playoffs e finalmente Jalen Brunson transformando um contato que muita gente criticou na maior história de redenção de uma franquia da NBA. Talvez seja por isso que a palavra coroação combine tanto com esse momento. Porque uma coroa não cria um rei, ela apenas reconhece publicamente uma história que já foi conquistada. O Knicks nasceu com a liga, venceu o primeiro jogo da NBA, caiu, voltou, decepcionou, resistiu e esperou por mais de meio século. E agora, depois de 53 anos, Nova York não precisa mais viver apenas as lembranças de 70, de 73. Existe uma nova fotografia na parede, uma nova bandeira no teto do Madison Square Garden e uma terceira estrela na história. Uma geração inteira finalmente pôde dizer uma coisa que parecia ser impossível. Eu vi o New York Knicks ser campeão da NBA. Se você chegou até aqui, comenta qual dessas 3 eras mais representa o Knicks pra você. Willis Reed, Walt Frazier, Patrick Ewing ou Jalen Brunson. E se inscreve no canal porque aqui o basquete não termina no placar. A gente conta a história inteira. Comenta aqui o que você achou do vídeo e qual o próximo time você quer que eu traga.